gente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima. Muito bom poder contar com a sua audiência, com a sua companhia aqui todos os dias, quando falamos de temas que fazem diferença para o nosso dia a dia, não é isso? Muitíssimo obrigada de verdade, porque você tem interagido com a gente, mandado suas críticas, mandado suas sugestões de temas e também afirmado, confirmado para a gente o quanto a Rede Boas Novas de televisão, o programa Cabeça para Cima, tem abençoado a sua vida. Para a gente é fundamental ter essa informação, porque essa é a nossa missão. E saber que a nossa missão está sendo atingida, que a gente está conseguindo cumpri-la, é tudo de bom. Que Deus continue abençoando você, te cobrindo de graça e de misericórdia todos os dias da sua vida, viu? E é muito importante a gente colocar aqui e agradecer aqueles que, além de nos acompanharem no dia a dia, eles fazem algo adicional para que nós possamos estar no ar abençoando a sua vida. Querido semeador de boas novas, você faz toda a diferença. Você que tem orado pela Boas Novas e que tem também contribuído financeiramente para que nós possamos atingir os nossos objetivos. A nossa oração contínua por você, pelos seus desejos, pelos anseios do seu coração, é que o Senhor possa realizá-los e também para que o Senhor possa manter acesa a chama no seu coração de semear no reino de Deus. Graça, paz, muita bênção e muita misericórdia de Deus em todos os dias da tua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração de maneira plena, de maneira graciosa e abundante. Obrigada pela sua companhia e pela sua visão de semear no reino de Deus. Cabeça para Cima de hoje vai falar com você sobre um tema que é um tema muito especial. Acho que todos nós concordamos e ninguém vai ter nenhuma opinião contrária de que a maternidade, ela provoca uma verdadeira revolução na vida de qualquer mulher, Ela chega transformando, ela chega modificando. Eu não estou falando só do primeiro filho, não. Eu estou falando da maternidade a cada momento que chega um novo bebê. Só que essa transformação, ela não é exclusiva na vida da mulher. Ela acaba afetando também o casal, afetando o núcleo familiar de uma maneira mais abrangente. No programa de hoje, a gente vai refletir sobre o que acontece por dentro e por fora, no emocional e no físico dessa mulher, antes, durante e depois do parto. Antes, durante e depois da maternidade. Começamos com o nosso informativo. A mudança no corpo mais esperada na gravidez, com certeza, é o crescimento da barriga. Porém, acompanhada dessa principal transformação, outras mudanças estão associadas. Elas parecem ser radicais em algumas mulheres, mas em outras podem acontecer gradativamente ao longo da gestação. À medida em que a gravidez evolui e o bebê cresce e se desenvolve, o corpo da mulher acompanha, acomoda-se e responde a essa evolução. Após o parto, é comum a atenção especial para o bebê, porém é essencial lembrar que a mãe também precisa de uma autodedicação e cuidados depois da gravidez. É comum o esgotamento físico e psicológico nesse período. Noites mal dormidas, ansiedade, receio de não estar sendo boa mãe, irritabilidade e toda uma alteração na sua rotina diária. É isso aí, Você que já é mamãe sabe muito bem do que a gente vai estar falando aqui, mas certamente ainda tem muitas interrogações. Você que ainda não é mamãe, não adianta, você só vai saber no dia que você for mamãe. A maternidade, ela realmente mexe com a vida de qualquer mulher, querendo ou não. Transforma, traz uma revolução, mas tem nada mais gostoso na vida do que a gente poder gerar um bebê. Hoje, no Cabeça para Cima, a gente quer falar um pouquinho, entender essas mudanças e essas transformações e o quanto a mulher precisa de ajuda durante a gestação e depois dela também. Antes, durante e depois da maternidade é o nosso tema. Para falar sobre ele, para nos ajudar aqui no estúdio, tenho o prazer de receber a Vânia Guatmozin, psicopedagoga e mãe de quatro filhos. Isso aí hoje faz toda a diferença, Com certeza, toda a diferença. Sempre uma alegria ter você aqui, Vânia. Poxa,
Para mim também é sempre uma alegria. E uma alegria imensa dizer que tenho 4 filhos, com certeza. Verdade, verdade. E aposto que cada um foi diferente, né, Vânia? Com certeza, eu digo assim, graças a Deus que cada um é um. Aham, Acho importantíssima essa diferença. A diferença faz a diferença. Isso aí, isso aí. 4 revoluções, olha só. 4 revoluções. É. Uma boa experiência. Uma boa experiência, Vamos uma grande ouvir, experiência. Vamos já ouvir sobre isso, não só sobre a sua experiência, o que você já passou, mas também o seu olhar profissional Com sobre certeza, essas sem questões, dúvida, tá bom? Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Também conosco a Júlia Bittencourt. Júlia é psicóloga clínica com formação em psicologia perinatal e também parental. E ela é uma das idealizadoras do Maternar Psi, que é o núcleo de atendimento a mães, pais, casais e famílias. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui falando desse tema, Isso aí. que é minha especialidade na psicologia. Eu também sou mamãe de um filho lindo. Pois que também me transformou, com certeza. Também tem experiência teórica e prática. Sim. Né? Teórica e prática, isso é muito bom. Gente, completa o nosso time de hoje a Fabiola Salustiano. Fabiola, que é psicóloga e terapeuta sexual. Muitíssimo obrigada por voltar aqui no Cabeça. Obrigada a você, Celeste, Vânia, Júlia também. Também acho que é uma discussão, também tenho 3 filhos e como profissional também a gente também tem muito a dizer, acrescentar e com essa vivência, né? Como você disse, que é uma experiência única e que tem seus percalços, Verdade. como todas as experiências, Verdade, né? Verdade, né? Nem tudo são flores, é um resultado, assim, sem dúvida nenhuma, extraordinário para qualquer vida, né? Para qualquer mulher, mas nem tudo são flores, não. E às vezes não é fácil você passar, né? Aquele período da gravidez que tem tantas transformações, como eu já disse lá no nosso informativo, né? A barriga cresce, assim, o mais visível para todo mundo, né? Mas vamos falar já desse momento, né? O que acontece? Quais são as principais transformações que acontecem com a mulher no momento da gravidez? Vou falar um pouquinho assim. A gente costuma falar muito que a gravidez é um momento que a mulher está vivendo, mas até focando nessa coisa da maternidade, né? Ainda é um momento muito idealizado, porque a gente pensa várias coisas sobre o bebê, a gente monta várias coisas, né? Monta quartinho, quer descobrir o sexo. A gente vai construindo esse nosso filho. No momento que a barriga vai crescendo, a nossa construção vai aumentando, né? Verdade. E quando chega o momento mesmo do parto, que a gente se dá conta ali do nosso filho, do nosso bebê, é a realidade. Então, assim, a gestação é como se fosse uma preparação para o que vem por aí, né? Muitas mudanças também acontecem, hormonais, física, que todo mundo vai vendo e vai acompanhando, né? E para a mulher, assim, tem mulheres que encaram numa boa, conseguem olhar para o bebê, para além disso, né? E falar, nossa, meu filho está crescendo, eu estou bem. Tem outras que já se incomodam um pouco com o corpo. Verdade. Tem outras que têm enjoo, a gravidez pode não correr muito bem, então isso impactar de uma outra forma na vida. Então, aquela coisa que a gente falou de cada experiência é uma experiência, né? E cada mulher vai lidar de uma forma e vai ter uma gravidez diferente. E eu acho bacana, assim, a gente também colocar que a partir do primeiro filho, inicia-se, na verdade, a constituição de uma família, né? Então, assim, a partir dali, nós estamos construindo e constituindo uma família. E, a partir daí, as responsabilidades, elas vão se multiplicando, né? Os cuidados, as preocupações, enfim. Com certeza. Eu acho que é uma mudança plena, como a Júlia falou, que ela começa com essas mudanças corporais, né? Que você tem a barriga grande, todo mundo em volta. E vem também a questão da responsabilidade, né? Então, agora eu vou ter que ter uma estrutura, vou ter que... E muitas das vezes acontece de quando esse filho nasce, né, na psicologia a gente tem muito, que é a depressão pós-parto, que é muito recorrente. E ainda é muito não dita, né? Então, assim, ainda é muito mal vista. Aquela mãe que, assim, ela não quer muitas vezes nem segurar o bebê. Então, foi uma mãe que muitas vezes, a maioria delas planejou imensamente aquela gravidez, fez toda a estrutura, mas aí não consegue lidar com aquilo, ou seja, é um outro processo, né? Um outro momento. É um outro momento que, às vezes, as pessoas acham, então não quer, então não está gostando, tá então rejeitando, está rejeitando o filho, né? E
e que muitas das vezes a mãe não quer ficar naquele duelo. Eu estou sentindo isso, eu vou fingir que não estou sentindo, porque eu não quero que eles saibam que eu estou. Ou seja, é mais uma luta que as mulheres, às vezes, têm que travar também, sendo que podem ser auxiliadas, que eu acho que esse é o grande limiar. E também tem uma questão, assim, que a afetividade, ela às vezes é construída, né? Aquele bebê chegou e aquela mãe ainda não se envolveu tanto afetivamente com aquele bebê, né? Então, é alguma coisa que vai ser construído. E isso não significa que seja um problema, que seja uma rejeição. É um fato natural, que pode acontecer, não é? É, que na nossa sociedade tem essa idealização também da maternidade, né? Exato. Então, assim, até ela falando da depressão pós-parto, às vezes não precisa nem chegar numa depressão pós-parto. O puerpério, né, que é aquela fase do pós-parto, também é muito comum a mulher vivenciar esses sentimentos ambíguos. E algumas se perguntam, será que é uma depressão pós-parto? Nossa, eu não amei meu filho de cara, será que isso é normal? E aí surgem essas demandas no consultório justamente por isso, de, poxa, eu achei que meu filho ia nascer, eu ia amar ele, maior amor do mundo, incondicional, que todo mundo fala, ia ser só alegria. Mas com esse filho vem os cuidados, vem essa coisa da rotina exaustiva, você não dorme, você precisa trocar fralda. Então, assim, tem todo o amor, a construção que a gente vai fazendo com o tempo, mas também tem a parte cansativa e que as pessoas não gostam muito de falar, Às vezes até o impacto, né, desse momento da mistura e da gente poder lidar com a questão mãe e mulher, né? Mãe e mulher. Agora você só é mãe e, de repente, cadê eu, mulher? Onde é que fica essa história? Às vezes a exigência, né? É a falta de sensibilidade do parceiro, do marido, para essa questão de que parece que ele esquece que ele também é pai e, de repente, ele diz, cadê minha mulher? Onde é que está a minha mulher? Né? E um pouco da dificuldade da divisão das tarefas. A gente sempre fala, a gravidez não é doença, e de fato não é. Né? A gravidez é um momento de plenitude, dessa questão toda, mas é um momento de profunda transformação física, é um momento de profunda transformação hormonal. Quais são as principais questões que normalmente acometem a mulher antes até do bebê nascer, nesse momento em que ela fica grávida e que agora, né, esse bebê está crescendo dentro dela? Quais são os principais impactos? As possíveis alterações emocionais, físicas, de toda ordem que a gente pode sinalizar aqui nesse momento inicial da gravidez? Então, muitas alterações, como a gente veio falando, acontecem, né? E é o momento que começa essa construção. Tem as alterações hormonais, tem as alterações físicas. A gente também fala, não é doença, mas precisa, né, desse cuidado. É muito comum também no início da gravidez algumas mulheres terem sangramento e aí muitas ficam com muito medo. Nossa, será que eu vou perder meu bebê e tal? E os médicos falam, é uma taxa normal, assim, é mais, não normal, né? Mais comum do que a gente imagina. Então, assim, muitas mulheres já se deparam com alguma limitação, vai ter que ficar de repouso um pouquinho, você vai ter que tomar algum cuidado. Então, às vezes, alguma mulher já começa, poxa, eu não posso ir para o trabalho como antes. Tem uma adaptação, já começa uma certa adaptação, né? Umas têm muito enjoo, umas não vão sentir nada, umas vão ficar plenamente vivendo, trabalhando e tendo relação com seu parceiro. Muitas vão viver a gravidez de uma forma completamente boa, né? Sem grandes impactos na vida. Outras não. Existem estudos até em relação à minha área, que é a terapia sexual, em que há um tempo atrás se condenava, né, a relação sexual e hoje em dia é o contrário. Então você tem uma contração intrauterina que às vezes é benéfica para a maturação desse útero para a hora do parto. Então, às vezes, tem aquela mistificação também. E você ouve muito de pessoas mais velhas, olha só, acabou a saliência, né? Cuidado, né? E aí é justamente o contrário, porque esse sangramento pode acontecer, e aí é legal quando o médico tranquiliza a mulher para isso, e porque senão você começa um relacionamento a dois que vai ser alterado de alguma maneira com essa gravidez e com esse pós-parto, ele já ter perdas no começo. Né? Ele já ter reticências e entre aspas no começo, então sem ter necessidade para.
nesse momento. E às vezes isso vai se projetar lá naquele bebê mesmo, né? Todas essas questões que acontecem nesse Com decorrer, certeza. né? Vai afetar, certeza. na verdade, aquele bebê, o nascimento dele, né? E de que a O Celeste envolvimento com ele. Porque a Celeste né? falou dessa divisão mãe e mulher. Que se você entra de cara já na maternidade, com essa função mãe, full time, on time, é muito complicado, pensando do lado do parceiro e da própria mulher. Nesse tempo inicial, qual é a importância da gente trabalhar a questão não só da maternidade, mas também da paternidade? Onde entra o pai nessa história antes do bebê nascer? Não só, obviamente, né, na elaboração, na participação da formação da criança, mas qual é o papel do pai também ao longo desse período? Papel no sentido mesmo já da preparação para o parto, do cuidado com a mulher nesse antes, né? É muito importante, porque a mulher precisa de apoio, a gente fala até teoricamente, né? É muito importante na gestação, no parto, no pós-parto, a mulher contar com uma rede de apoio, justamente por não... É aquilo assim, é um momento que a gente não prevê muita coisa. A gente normalmente já não pode controlar tudo, né? Mas assim, a partir do momento que você tem um bebê, isso cai por terra mais ainda. Então, assim, não tem como prever como vai ser a gravidez, não tem como prever como vai ser o parto, não tem como prever como vai ser aquele bebê, né? Então, assim, é importante ter um parceiro ativo que participe, que dê conta, assim, da mulher com todas essas transformações hormonais. Então, um parceiro que possa tranquilizar, dar segurança, dar esse apoio que a mulher precisa nesse momento. E claro que é importante todo mundo dar apoio para esse pai também, porque ela falou da depressão pós-parto, também existe no pai, às vezes o pai é esquecido, porque assim, o bebê é o foco, a mulher, na gestação muito a mulher, né, o bebê nasce, depois vem totalmente o foco nesse bebê, a mãe já fica um pouquinho esquecida e o pai, coitado, não tem mais vez, né? Perde a vez, Exatamente, né? Perde então espaço. assim, acaba que ele tem que dar conta de tudo, então é importante outras pessoas também poderem olhar para ele e a mulher também entender, enfim, ficar uma parceria mesmo, um contando com o outro e contando com quem mais puder participar desse momento. Acho né? assim que é fundamental, né, que seja permitido a ele assumir esse papel dele de pai, né? Exatamente. Apesar que eu vejo que muitos homens, eles ainda não estão bem trabalhados com relação a esse papel tão fundamental que eles precisam assumir nesse momento, né? Não sei qual é a questão, não sei se é porque falta ainda falar mais, motivar mais, não sei. Eu acho muito bacana, desculpa te interromper, Vânia, eu acho muito bacana quando a gente ouve um casal onde o marido diz assim, estamos grávidos. Né? Eu acho legal, eu acho que isso já é uma demonstração de uma consciência, né? De que a gravidez, embora a mulher esteja fazendo toda a gestação, mas é um período que envolve o marido, né? Envolve de uma maneira completamente importante nessa história. Ele também está grávido, né? Ele também está grávido. E existem homens que engordam junto, não sei, né? Vocês percebem, assim, porque realmente tem homem que quer participar muito, assim, até inconscientemente, mas assim, vai engordar junto, às vezes fica mais sonolento, se a mulher está mais sonolenta, isso realmente é uma coisa que acontece. E tem uma curiosidade, assim, existe uma tribo, eu não sei se é na África, agora assim, não me recordo, mas que tem homem que é estimulado a ficar cercado de cuidado para produzir leite também. E eles conseguem. Tem uma mudança hormonal, um cuidado tão grande, que assim, a gente às vezes fala, ele engordou. Porque tem pessoas que realmente assumem esse papel, que vão ter mudanças igual a mulher tem. É muito curioso, mas assim, acontece. Ainda tem muita coisa para ser descoberta, ser pensada, vivenciada, né? Experimentada com relação a tudo isso, né? Sem dúvida. A gente já precisa ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha, quero voltar com vocês, para a gente falar um pouco mais. Existem estudos que mostram que o momento da maternidade, né, a gente está falando aí de transformação, que o cérebro da mulher, ele muda completamente, né, a partir da maternidade. Ele muda aperfeiçoando todos os sentidos, aperfeiçoando a percepção, a motivação, a atenção para com o outro,
O que a gente pode falar a respeito disso? Isso é uma coisa que acontece com todas as mulheres? Isso é uma coisa que precisa ser tratada de uma forma específica para que essa mulher ela vivencie essas transformações? Como lidar com as transformações do corpo, a expectativa do que vem depois da maternidade, né? Será que a gente volta para o mesmo corpo? Tem mulheres que acabam de ter o bebê, elas já conseguem voltar, né, para o corpo, ficarem bacaninhas, outras que não voltam. Como isso pode afetar esse emocional da mulher? E quais os cuidados que a gente precisa ter com essas questões? Alguns temas para o próximo bloco, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. Hoje aqui a gente está conversando um pouquinho sobre a mulher no antes, durante e depois da maternidade, né? Esse período de tantas transformações, revoluções. E como eu estava falando, essa questão de que, né, há estudos que mostram aí que é uma completa mudança da mulher. A mulher, depois que ela é mãe, ela se torna mais mulher, né? Ela parece que fica mais madura, com sentimentos mais aflorados. Isso é assim mesmo? Tem alguma justificativa especial? Isso acontece com todas as mulheres? Eu acho que existem padrões hormonais, como você citou, e várias pesquisas apontam para isso. Um dos exemplos, por exemplo, eu vejo muitas grávidas no período de 6, 7 meses e começam a dizer: eu não consigo mais dormir. Eu não consigo mais fazer isso. Então, você vê como é que a natureza é sábia? Porque, assim, ela te prepara para você ficar alerta, primeiro no sensorial, né? Porque, assim, eu tomo banho, meu peito está saindo leite, ou seja, o sensorial. Quando alguma coisa quente tocar no seu peito, você vai produzir leite. Então, o corpo vai te preparando, e claro que isso tudo acontece também neurobiologicamente, e para esse parto, para essa recepção desse bebê. Então, você tem estudos que falam a respeito dessa tensão, né? Então, assim, pessoas que tinham sonhos profundos e que ficam mais stand-by, né? Isso acontece com 99,9% das mães, que falam: nossa, eu dormia como uma pedra. E pode estar dormindo como uma pedra, mas ouve, né? Esse bebê ouve. Incrível, parece. E até bebê do vizinho, né? Ou seja, é um máter instalado. O bebê do vizinho chora, você, aí ninguém ouviu nada. Mas você está né? Aquela visão. E posterior também, a gente tem produção, por exemplo, o que a Sarete até citou, que quando vem esse bebê, depois o marido vira e aí, cadê minha esposa? Nós temos uma produção química chamada ocitocina, que é um hormônio que serve para muitas coisas. Mas quando você tem o bebê, né, depois ele é produzido para estimular a produção de prolactina. Então, é você fechada ali para aquele bebê. E isso acontece porque, gente, se você pensar numa cadeia maior, né, de mamíferos, se a mulher estiver ligada em outra coisa que não seja o seu bebê, como é que ela vai dar aquela atenção para aquele serzinho que está ali indefeso? Eu costumo dizer isso, que o bebê é tão indefeso. Se você deixar o bebê aqui, deitado aqui, com muita comida e leite em volta e for embora, ele não se alimenta. Então, nós precisamos desse foco nesse momento, e realmente o planeta é um planeta bebê. Né? E os maridos têm muita dificuldade. E aí? E você agora só é mãe? Nesse momento, né, que muitas mulheres é egoísta, é porque ela está com aquela produção até hormonal focada para o seu bebê. E ela precisa desse momento. É muito importante, assim, para acontecer essa vinculação mãe-bebê, é importante que ela esteja realmente ali focada. É uma coisa que já é, como ela falou, né, programada no nosso corpo. A ciência sabe, né, o corpo, enfim, para a mãe dar conta daquilo, porque são muitas demandas e o bebê, além desse cuidado de trocar fralda, alimentação, né, como você falou, tem a questão afetiva. Também já foram feitas pesquisas que, assim, se um bebê só é alimentado, ele não sobrevive, porque ele também precisa ser alimentado de amor, de cuidado, de carinho, troca de olhar. E toda aquela coisa da mãe estar focada no bebê é para dar conta disso, para dar conta dessa boa relação, para que esse vínculo realmente aconteça
e os dois se estabeleçam naquela reação e construam da melhor forma, a construção a partir do outro, né, que o ser humano precisa, né? Sim. Agora, eu vou tocar num assunto que eu acho que ele é importante. Quando essa mãe já teve esse primeiro filho, já passou por tudo isso e vai ter o seu segundo bebê, né? A gente vê que aparecem outras questões aí, né? Com relação aos cuidados que a gente precisa ter com essa criança que já está instalada naquele ambiente, né? E como precisa ter todo um preparo especial para que aquela criança não volte a se infantilizar, não vá ter reflexos lá na aprendizagem, na escola, que eu, como psicopedagoga, sinto muito isso, né? Vamos ver quais são as questões que estão aí, né, cercando essa criança nesse momento. Aí a gente vai descobrir, a mãe está grávida, a mãe já teve um bebê. Entendeu? Então, assim, são questões que vão refletir, né, naquela outra criança que já está instalada naquele ambiente ali. E você, Vânia, que pode falar muito de cadeira a respeito disso, né? Dentro dos dois aspectos, com tanto certeza. aquilo que a gente falava do profissional e do prático dessa história, porque muitas vezes, e essa coisa, porque demanda muito cuidado, demanda muita atenção, muita mesmo. Responsabilidade, como já foi falado. E né? esse primeiro filho, esses outros filhos, se ainda muito pequenos, eles podem também ter um sentimento de rejeição. Com né? Perdi a minha certeza. vez, perdi o meu trono, perdi o meu espaço. E aí, como lidar com essas questões? A gente sabe assim que precisa haver todo um preparo nessas crianças, não é? Eu gostaria que vocês... né? Tem que haver todo um preparo já durante a minha gestação para que aquela outra criança já vá aceitando a minha própria modificação, porque vai ter um momento que eu que pegava tanto aquele bebê no colo, quando né, eu já não consigo mais pegar, as brincadeiras que eu fazia eu já não consigo mais fazer, né? Então, assim, e a importância desse pai muito participativo para que ele assuma esse papel nesse momento, né? E que essa criança, afetivamente, ele não fique assim tão... vulnerável, né? Eu acho importante isso também e importante dizer que assim ele realmente vai dividir espaço. Porque uma grande coisa que às vezes a gente tenta fazer é tentar, não, então eu vou faltar aqui, então eu vou dar muito mais para ele para compensar. Exato. O compensatório é complicado. Porque é uma primeira frustração e que é isso. Então, assim, realmente vai vir o outro bebê, mas vem para cá, né? Porque assim, você não rivalizar. Porque você jogar a falta só como falta, você rivaliza. Então, nossa, tá entrando elemento estranho. Não, vem pra cá, você é o irmão mais velho. Claro. E você vai ensinar coisas a ele. E aí, realmente, tem que ter mais tempo. Vou ter que dividir o seu tempo com ele, né? Porque se falar não, vai ser tudo igual. Aí é onde começam a se perder as relações. Exatamente. Porque não vai ser tudo igual. E esse vem pra cá é muito importante, assim, a gente fala, né, na gravidez me ajuda a escolher o quartinho, me ajuda a arrumar. Isso. E aí depois quando o bebê nasce, me ajuda a trocar fralda, me ajuda a fazer alguma coisa. Pra ver que é uma parceria também. Não é uma rivalidade. Para não rivalizar. Exatamente, assim. Incluir esse irmão que já existe, né, ali, é muito importante. E talvez seja uma das formas mais concretas da gente começar a mostrar para essas crianças que já estão no seio familiar, né, para os filhos já existentes, que o mundo é assim, que no mundo a gente divide, que no mundo a gente tem companhias, né? E que a gente vai ter que dividir mesmo coisas como o amor coisas do muito pai e da íntimas, o mãe. amor, né? O amor das pessoas. E que, na verdade, o dividir não significa reduzir esse amor, não é? Porque tem uma outra pessoa que a gente vai amar menos essa criança, né? Ou essas crianças que já estão aí. Esse é um cuidado super importante que precisa ter. Mas olha só, eu tenho aqui uma especialista nessa questão de mães, pais, casais, famílias, e tem uma especialista também em questões sexuais do casal. E a gente está falando pós-parto, aquele momento onde há realmente uma necessidade de atenção para essa criança. E nós, mães, somos muitas vezes craques em fazer essa questão de que a gente assume toda a responsabilidade, vai cuidar da criança. E a gente esquece, né? Esquece o lado mulher, mas esquece que tem o marido faz exigências. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser super mulher, não, tá? Eu estou dizendo que a gente tem que cuidar da vida como um todo, porque a vida continua. E estou dizendo também que os maridos precisam ter atenção para esse momento. Mas como fazer? Para não excluir, mas para incluir.
mesmo nesse momento onde você é mais requerida num pedaço, mas incluir toda a família para que toda essa família se sinta família e vivendo e responsável pela maternidade na sua continuidade. Sim, a Vânia puxou uma frase no último quadro que eu achei muito pertinente, que é assim, dar o lugar para esse pai. O que muitas vezes acontece? É dito que ele tem um lugar, mas na verdade ele só tampa buraco e só socorre. Então você tem mulheres que são altamente, que querem tomar a conta de tudo, e aí eu escolho isso, eu faço aquilo, vai ser assim, vai ser assado, altamente controladoras, e que na hora que ela não dá conta, ela, e aí, você não me ajuda? Esse pai não teve esse lugar, não está companheiro nessa gravidez, não começou companheiro, né? E aí o lugar ficou vago. Então ela ocupou 2 lugares, aí só cobra depois o retorno do socorro. Então assim, você vê o meu socorro, mas e o papel dele? É ir da mesma maneira, participar de tudo. Como vai ser o quarto, onde nós vamos ter esse bebê. Porque eu vejo, às vezes, mães tomando todas as decisões e só mandando os recibos. E elas acham ótimo isso, mas aí depois vem a contrapartida. Ah, mas e aí você não me ajudou nisso, você não me entende nisso? Ele não sabe o que é. Não foi ele não chamado, participou, né, do decorrer do acontecimento. E aí, da mesma maneira, se isso é alimentado e construído nessa relação, se eles estão juntos nisso, o pós-parto, o retorno da vida sexual e sentimental também, geralmente, é de companheirismo. Quando você pega essas pessoas com problemas, eu tive filho há 1 ano e agora não tenho mais desejo sexual pelo meu marido. Quando você vê, são pessoas que, assim, pegaram a maternidade como uma missão imensa, única. Unilateral. Né? E aí é grande demais, sofrimento para as 2 partes. A excluída e a que ficou com todo o trabalho, achando que estava fazendo uma coisa maravilhosa. Na verdade, ela estava só adiando um problema, porque você tem um casamento que aí concebeu um filho, mas anterior ao filho, você tinha um casamento. Com certeza. Né? Tem a hora que você tem que fazer essa decisão. Às vezes esse casamento se desfaz, não é? Muitas vezes, muito comum. Também é uma coisa muito nesse momento acontecer essa... Muitas vezes você pesquisas mostram mesmo que até 2 anos do primeiro filho é muito comum haver separação. Exatamente. Porque tem toda essa mudança, é uma mudança em todos. A mulher que era filha vira mãe, o pai que era filho vira pai, um novo bebê chegou, tem uma reconfiguração familiar, de carreira, porque às vezes vão ter que se adaptar, eu vou fazer aqui, eu vou fazer ali. Às vezes a mulher tem que ficar em casa, não pode retomar o seu trabalho. Ou às vezes retoma de outra forma, ou tem que retomar e o marido precisa ajudar mais um pouquinho, porque também tem um pouco essa cultura, né, de que o homem é provedor e a mulher... Sim. Mas tem famílias que se reconfiguram de outra forma, né? Então o homem vai participar e a mulher vai trabalhar aqui, o homem vai colaborar um pouco mais. Então tem todas essas alterações que precisa dar conta, né? E quando é em parceria é mais fácil. E uma coisa a gente deve colocar, né? Que aí, às vezes, a culpa sobrecarrega essa criança, não é? Sim. Com certeza. Né? Sim. Então, aí mais uma questão para essa criança, a sobrecarga que ela vai ter sobre essa separação. E aí novamente, essa criança vai lá ou para a terapia da psicóloga, ou para a psicopedagogia, ela vai apresentar questões emocionais que vão refletir na sua aprendizagem, no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Porque, de uma forma ou de outra, esse casal pode tender a culpar o filho, né? Exato. E não a culpar suas próprias atitudes para esse momento. Eu já preciso de novo ir para o nosso intervalo, eu vou para o intervalo e volto. Queria entender com vocês o seguinte, por que algumas mulheres elas têm a depressão pós-parto e outras não? O que pode provocar essa depressão pós-parto? Você citou essa questão da falta de desejo sexual da mulher, né? Isso pode acontecer com o homem também. Como superar esse momento, né, logo após a gestação, de forma que o casal se reencontre, né, na sua intimidade de marido e mulher, né? Como lidar com esse depois, tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. E aí, você, mulher, né, que já passou pela maternidade, pode entender perfeitamente as diferenças e as transformações, né, que uma mulher passa nesse período.
Você sabe assim, eu tive 2 filhos e cada gestação minha, assim, se eu pudesse ficar no estado de grávida o tempo todo, eu adoraria, porque tive, né, todos os 2 momentos foram tão bons, foram tão, assim, bacanas na minha vida que eu acho maravilhoso. Mas, na verdade, nem sempre funciona assim. Tem mulheres que passam muitos problemas mesmo, tem gravidez difícil, que levam a gente a pensar assim, nunca mais na vida eu quero ficar grávida, né? E se engravidam normalmente, já partem para a gestação, já partem para aquela gestação cheia de temores, porque às vezes é muito problemático mesmo. A né? experiência já não foi boa. A experiência já não foi boa. Agora, por que uma gravidez às vezes é tão diferente da outra para uma mesma mulher? Dá para explicar isso? Quando as pessoas falam que, assim, mas como esses 3 filhos são completamente diferentes, eu costumo falar que são 3 mães completamente diferentes também. A Vanessa sabe, tem 4 filhos, então, assim, nós fomos mães diferentes para cada filho. Então, aquela ansiedade do início, que você ferve todo o campo da chupeta, que ninguém toca no bebê, você vai vendo que isso são energias que você demanda, que perdeu tanto tempo, e às vezes você estaria mais com ele ali. E aí você vê nas personalidades como eles vão sendo diferentes. E até o que você citou, da depressão pós-parto, a gente não tem como fazer um padrão. Então, às vezes ela é hereditária, às vezes você tem um fator emocional, uma propensão a... Ou pessoas que tiveram antes depressão, ou às vezes não. Então, assim, não tem como você fazer uma linha indicativa. Tem uma relação causal, assim, não uma explicação única. Às vezes aquela gravidez foi muito difícil de ser alcançada, e aí a imaginação sempre ganha da realidade. É isso que as pessoas às vezes têm a dificuldade de entender. E você imagina que quando você ficar grávida, ter aquele filho, que a felicidade plena e a paz vai se apossar de você, porque foi tão difícil você conseguir. E aí quando você tem aquele filho que você fala, pô, sou a mesma pessoa com muito mais trabalho. E às vezes é nessa virada que umas têm uma depressão pós-parto, ou às vezes não é isso, é só um rebaixamento mesmo de humor da realidade, que você acha que vai passar um cometa e você vai ficar super apaixonada, e aquela mãe que você ouve as pessoas dizerem que são e você não é, e você começa a se cobrar. Então, essa linha da depressão, ela não tem um padrão fixo de acontecer. Então, assim, pessoas que nunca tiveram depressão podem ter depressão pós-parto, e pessoas que tiveram anteriormente passam por isso de uma forma que até era esperada uma depressão e não acontece. Qual o papel do marido, do companheiro, nesse momento desse pós-parto, que muitas vezes a mulher, ela perde o interesse também, né, pela sexualidade, é um tempo que ela não quer muito chegar perto do marido, e às vezes é o marido que perde o interesse porque às vezes focou muito numa questão do corpo, etc. A mulher está diferente. Como lidar com essas relações numa pós-maternidade? Por um tempo isso é esperado também, né? Tanto que o corpo é sábio, voltando ao que você tinha falado, que a gente tem que ter aquele período de resguardo, que acho que é um período até de adaptação mesmo. Ali todo mundo fica normal, fica ali aceitável e tal. O ruim é quando a gente quer que o pós-parto fique perdido. Porque aí o que acontece é isso, assim, também isso é um outro questionamento dessa parte mais psicológica, que a gente costuma... Assim, uma coisa diferente do meio médico, né? O médico diz que o puerpério, que é esse pós-parto, dura em torno de 6 a 8 semanas. Mas essa explicação se dá justamente por essa coisa hormonal, o corpo está voltando, o útero, enfim, tudo está se normalizando para aquele período pré-gravídico, que a gente chama, que é antes da gravidez. Então, assim... Mas o lado psicológico, como ela comentou aqui também, muitas coisas acontecem. Então, às vezes, esse puerpério é um pouquinho mais extenso. Tem um autor até da psicologia perinatal que fala, né, que há um neopsiquismo. Então, assim, a gente tem uma nova formação psíquica e que é muita novidade para todo mundo. Então, assim, a mulher, o homem, a família, tá todo mundo, o bebê, tipo, é muita novidade para dar conta. Então, tem mulheres, homens, famílias que vão fazer isso muito rápido. E aí, logo, a família vai se reconfigurar, o casamento vai voltar ao normal. Tem pessoas que não, isso precisa de mais um tempo para acontecer. Por isso que, às vezes, assim, não tem como ter uma regrinha estabelecida, porque cada pessoa vai vivenciar de uma forma, justamente com esse fundo que você teve, né? As suas experiências, como foi a gravidez, como foi esse parto, como foi o pós-parto. Porque também há muita idealização. Às vezes, as mulheres, minha gravidez vai ser assim, se não foi, como
como lidar com isso, né? Meu parto vai ser assim, se não foi, como lidar com isso? Então, tem muitas atualizações para se fazer o tempo todo. Então, é um momento realmente São 9 meses, né? É. Que as coisas vão se atualizando em relação a tudo. Exatamente. E depois continua, né? O ambiente familiar, né? Depois o parto, e Quer dizer, depois o bebê crescendo. É individual, é casal, é família, né? E até isso, quando você falou do outro irmãozinho, né, que já existia, até para ele. Imagina se nós que somos adultos, sabemos elaborar, temos muita experiência, às vezes a gente não dá conta tão fácil, como que uma criança vai dar conta bem rápido, sabe? Por isso que é importante ter parceria na família inteira, tá todo mundo se preparando a cada momento, se atualizando mesmo. E essa questão do desejo, que assim, é muito dito da mulher, né? Como você citou, que acontecem com homens também. E geralmente não é dito. Então, assim, o homem às vezes se apropria daquele afastamento da mulher, porque ele também está estranhando aquela reconfiguração que a Júlia fala muito bem, porque assim, é uma reconfiguração. E você vê que é mais difícil você auxiliar aquela família que ela não quer reconfigurar. Ela quer aquele papel anterior. Então, assim, eu vou ter tudo como antes. E não vai ter como antes. Nunca Seu corpo, mais. por mais que as mães voltem rápido, tem umas que voltam, mas que não voltem, seu corpo não vai ser... Você vai falar com uma mãe que está ótima, maravilhosa. O corpo dela não é mais como era antes. o emocional mexeu. O emocional não é. O hormonal O que eu falei mexeu, nunca mais alterou, é isso, assim, né? a pessoa não... Porque tem muita gente no consultório mesmo, às vezes tem clientes que chegam, muita mulher chega, nossa, eu estou esperando quando eu vou voltar a ser como eu era. E assim... Não vai mais não voltar, tem como dizer sabe? nunca, né? Não, lógico, na terapia a gente não fala assim, mas... Enfim, é uma realidade que, assim, é isso. Seu papel na sociedade mudou, sua identidade mudou, você deixou de ser sua filha, você virou mãe, você deixou de ser sua esposa, você virou, né? Você mãe tem novas também. Então, atribuições, assim, né? tudo está diferente. Não tem como você achar que você vai voltar a ser o que era antes. A gente está em construção o tempo inteiro. Então, assim, eu nunca vou voltar a ser o que eu era ontem, como se fosse isso, né? E depois da maternidade mais ainda, porque as transformações são mais profundas e vão acontecendo. Mas é engraçado que às vezes entre as mulheres mesmo elas se cobram, né? Nossa, como tu mudaste, e aí o que houve contigo só porque teve um filho? Gente, mas como assim, né? Que cobrança é essa? As regras sociais são cruéis às vezes, é importante não a mulher Nós temos também. regras que não são cruéis, né? Mas é porque eu acho que também às vezes tem mulher que fica focada só na maternidade, né? Como a gente tinha comentado. Ou então só no corpo, também. né? Ou então só na questão física. É importante física, a gente olhar outras áreas também. Esse quesito sexual do casal, aí de novo, dependendo de como se deu, lá atrás, gente, esse enlace, esse namoro, esse casamento, existe uma coisa entre casais que assim, as pessoas acham que se comunicam, elas não se comunicam. Então, que eu até falei no outro programa, que eu falo muito isso, porque assim, existe uma coisa de uma autoeficácia, que você quer mostrar que está tudo muito bem e que isso é muito problemático. Então, assim, você se comunicar com o outro, poxa, eu estou com um pouco de... eu vou falar com ela que eu não estou desejando ela. Não é necessário isso. A gente tem que se adaptar. Agora você tá mãe e eu não consigo distinguir muito. Então, essa comunicação que não acontece. Eu acho que, inclusive, essa questão de você poder conversar sobre os sentimentos que afloram, né? Sejam sentimentos mais de euforia e de menor euforia, não só na questão sexual, mas na questão do nosso emocional, do visual, do corpo. Compartilhar essas questões, elas podem fazer muito bem e podem ajudar o casal a passar, né, por esse período, a superar, a viver melhor as coisas boas desse momento também, né? A lidar melhor com as crianças que já tem dentro de casa. Conversar. A comunicação é sempre algo fundamental. Eu acho fundamental buscar ajuda também, né? Tem tantas formas atualmente, não é? Eu acho tão importante a ajuda, né? E às vezes as pessoas vão, né, pro consultório achando que vão ficar assim 3 anos numa terapia, e eles precisavam de repertório. O que é repertório? É um ensinamento, um treinamento. Claro. Olha, então, vamos fazer aqui isso, e aí vocês vão fazer... Ele vai fazer uma massagem nela, porque vocês estão muito tempo longe um do outro, e a gente precisa restabelecer essa intimidade. Ele precisa reaproximar o casal, e aí você precisa falar com ele quando a massagem é melhor, forte, leve. Por quê? Porque a intimidade, muitas vezes a gente acha que a gente se comunica e é íntimo no nosso parceiro, e a gente tem um distanciamento que na hora dessa reconfiguração, ele aparece gritantemente, né? Porque aí um fica com o seu problema aqui,
o outro fica com um problema ali, e aí acontece o que a Júlia falou, que é um grande número de separações de casamentos que foram fantásticos. De você falar, nossa, esse casal era um casal maravilhoso, e se casou, teve um bebê lindo, e se separou depois, comunicação, intimidade, você realmente investir naquela reconfiguração. Eles não conseguiram se reconectar, né? E eu acho interessante que, às vezes, as pessoas, não importa o seu grau de instrução, né? Elas confundem essa questão da intimidade, né? Essa intimidade não é só a relação em si. Exato. Essa intimidade do toque, do olhar, do falar, do carinho, da forma de tratamento, né? O respeito, do pedir ajuda. E até de se olhar para além. É um contexto muito maior e, ao mesmo tempo, menor, né? E a importância de se olhar para além dos filhos, porque às vezes tem casal que tudo, o diálogo, a comunicação, os programas, enfim, fica tudo em torno do filho. E isso também é importante que eles olhem, claro, mas que também se olhem, né? Seja então, mais assim, natural. vamos ter um momento a dois, vamos ter um Sim. momento para essa intimidade, vamos fazer um programa só a gente, vamos ver o que aqui a gente pode conversar sobre o nosso Pequenas trabalho, coisas. sobre como é que a gente está hoje, enfim, coisas para além, Faz parte da né? grande revolução, né, que vem através da maternidade, porque, como vocês já disseram, a maternidade, ela é um evento para fortalecer a vida do casal, para fortalecer a construção familiar e não para dissociar, né? Os filhos, eles virão e, se Deus quiser, passarão para construir as suas próprias vidas, mas a essência, o que fica, é o casal. Então, que a maternidade possa ser encarada sempre dentro desse aspecto, né? Como construção familiar. Construção né? familiar e não um fato isolado que muitas vezes vem para prejudicar o conceito da família, né? A gente já vai para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto para ouvir as orientações finais de vocês e as dicas finais de como a gente passar por essa revolução total do antes, durante e depois da maternidade, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, pra cima. É isso aí, queridos. Num momento onde a gente fala tanto da questão de família, né? Dessa história toda, a gente já está aqui conversando sobre essa revolução que é a maternidade e como é importante a gente poder passar por ela, né? Aprendendo a lidar com o antes, o durante e o depois, porque isso vai fazer toda a diferença no fortalecimento da família, né? Muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês aqui nas reflexões de hoje. Sua mensagem final para o nosso telespectador. Eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para essa reconfiguração e como você disse, é uma passagem maravilhosa, única, mas que realmente tem modificações. Aceitá-las é parte do planejamento de ser mãe. Verdade, verdade. Tem que querer, né? Tem que querer ser mãe para minimizar e aprender a lidar com todo esse contexto, porque é um contexto de mudança muito bacana, né? Mas violento, violento. Júlia, sua mensagem. Queria agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E ela já falou muito bem. Eu acho que é isso, assim, estar preparada para essa nova aventura, que assim, é uma delícia e tem uns percalços pelo meio do caminho, a gente vai se adaptando. Acho que essa atualização, você se olhar, se respeitar e conversando com seu parceiro e vendo melhor para o bebê, que depois vai crescer, enfim, sempre olhando para o todo, acho que isso é importante. Já está se programando para o próximo? Tô animada. Legal, viu? Um grande exemplo, né? Verdade, também, né? Não, verdade, assim, né? não estou programando para agora, mas assim, quero em breve. Bacana, bacana. Você sabe que meus filhos tiveram uma diferença de 6 anos entre um e outro. E, na verdade, a minha decisão pelo segundo foi porque minha filha pedia. Ela queria um irmão, né? E aí foi isso que mais me estimulou a partir para o segundo. Foi uma benção muito grande. Vânia, O meu caso já foi diferente, eles foram vindo. E devido ao adiantado da idade, eu tive que acelerar o processo e foi acontecendo e eu nunca fiz, não sabia o sexo e tenho 2 casais, entendeu? Agora, eu acho fundamental que as pessoas se respeitem e que o amor prevaleça nessa relação, né? Eu acho que o respeito é fundamental. Se a gente souber respeitar uns aos outros, né? Pai, mãe, filho, pai, filho, enfim, né? E que o amor esteja presente ali, com certeza a gente vai conseguir, vai ter uma família
constituída Bacana. e plena. É isso aí. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada a você também que está em casa, participou com a gente. Pensar no nosso dia a dia faz toda a diferença sempre. Conversar é o mote principal de garantia do nosso desenvolvimento e da união e construção familiar. Obrigada pela sua participação conosco. Terminamos o Cabeça para Cima sempre com boa música e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o grupo Opposite Way, que vai cantar para a gente nesse final de programa, um grupo de irmãos, né? Um grupo de irmãos com uma menina aí no meio de 3 rapazes. Que coisa boa, né? Agora o final do programa é com vocês. Obrigadíssima por estarem aqui cantando para a gente.